Olá, hoje vamos falar um pouco de um salmo tão profundo, tão poderoso, tão glorificante para o nome do Senhor. Salmo 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. São grandes as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe herança entre as nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aqui nós vemos neste salmo o principal tema, a constante bondade de Deus demonstrada em suas obras. E nós louvamos aquele cuja bondade é prática. Logo no verso de abertura, nós temos aqui a companhia, como aquela palavra que dá a conotação do círculo de amigos íntimos, aqueles próximos que são também os conselheiros, quando assuntos são especiais para uma discussão importante. Então, toda essa abordagem para uma orientação divina, pessoal, madura, mas também de conjunto, de comunidade. Não é segregação, é uma palavra ampla de congregação que exclui qualquer ideia de panelinha, de restrição, porque é a descrição do povo de Deus na sua amplitude e nos seus laços bem firmes da comunhão dos santos, dos separados por Deus para o louvor da sua glória. E nos Salmos, nós vemos muitas vezes as obras do Senhor nas suas ações. E aqui nós vemos no versículo 6, por exemplo, ele manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe de herança as nações. E o que nós, como cristãos, temos? Nós temos diante de nós as nações para tomá-las pela pregação do Evangelho, pela pregação da mensagem da cruz de Cristo, para oferecermos a Deus como povos de herança em Cristo Jesus, para o louvor da glória dele mesmo. E tanto mais frequentemente nós vemos as coisas que este Deus faz, os céus, a terra, as maravilhas, a própria criação, a populosa terra, os mares, tudo que neles há, porque são estes feitos todos em sabedoria e em retidão, como no verso 8, eles compensam e provam as pesquisas que nós hoje na ciência tão desenvolvida vemos confirmando que os salmos mostram, a palavra de Deus mostram a presença de Deus, mesmo a ciência confirmando o que a própria palavra diz. Que hoje a gente vê tantas descobertas físicas fundamentais confirmando o que está escrito nas sagradas escrituras cristãs. No verso 10, por exemplo, para que sejamos alertas, a fim de não dizermos que somos sábios por nós mesmos e nos tornando tolos assim, como homens entregues às suas próprias tolices, que Paulo escreveu lá em Romanos 1, a partir do verso 18, mas que tenhamos o temor do Senhor. E quando meditamos neste Salmo 111, que é um salmo de grande louvor, nós vemos que o Senhor tem em sua obra nitidamente tudo que ele fez, do que ele está fazendo e que ainda fará.
tudo num só contexto, que é o quê? A salvação, a redenção, a sua grande aliança de salvação. E as expressões grandes são as suas obras, nelas a glória e majestade, elas são poderosas, demonstram simplesmente quem é o autor dessas obras. O Deus justo, benigno, misericordioso, além de grandioso, glorioso, majestoso, poderoso. Dizer dos versos 7 a 9, como reagir, como responder a essas verdades. As obras das mãos do Senhor são verdade, são justiça. Seus preceitos, seus mandamentos, suas palavras são fiéis, são estáveis para todos sempre. São instituídos em fidelidade e retidão, como o próprio Deus, que é reto, que é fiel eternamente. E este Deus enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O salmista escreveu este salmo, orou, adorando o Senhor, antes mesmo de Deus se fazer carne e habitar entre nós, na pessoa do seu Filho Jesus. Mas ele já sabia que o Senhor, prometendo enviar a redenção, cumpriria. E nós temos este privilégio de viver esta realidade, vendo, sabendo que isso se cumpriu. E como respondemos a isso? É o verso 10, é o versículo que retoma o tema de reverência de todo este capítulo dos Salmos, capítulo 111, né? Onde a palavra tremendo é o Senhor, suas obras são tremendas, faz parte do verbo temer, o famoso ditado que é praticamente um mote dos escritos da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e essa verdade aparece de várias formas no livro de Jó, no livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, em cada lugar, contexto que tem a nuance particular, que se refere especialmente a Deus no seu caráter de Criador, Redentor, Provedor, e pelo qual essa nossa reverência deve se misturar ao deleite, à gratidão e à confiança que o salmista, nesse Salmo 111, demonstra. E, portanto, nós temos a chave para saber o que é a vida, porque o próprio Deus manifesta na sua palavra, nos seus preceitos que são retos, são justos, são firmes, porque é dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. E aí temos o benefício de lidar com estes preceitos perfeitos na presença deste Deus tão bondoso, tão misericordioso e tão majestoso. E observando aí a palavra final deste salmo, para sempre. Por quê? Porque os preceitos do Senhor, o temor do Senhor, o louvor do Senhor, a grandeza do Senhor, as maravilhas do Senhor, são feitas para durar para sempre. E Deus, sendo o Deus eterno, de geração em geração, ele não muda, ele é e sempre foi, não foi criado, ele é sempre e tudo está sob seu cuidado constante. Assim sendo, devemos a este Deus, Criador, Redentor e Provedor, toda a nossa reverência, nosso deleite neste Deus, nossa gratidão a este Deus e nossa confiança neste Deus. Então, este Salmo 111, ele nos dá os fundamentos e os argumentos para esta postura na nossa vida, às quais nós não podemos nos opor. E que Jesus te agracie.